Você já abriu a sua Bíblia, leu as palavras vermelhas de Mateus 24:34 e sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés? A frase de Jesus soa como uma promessa com prazo de validade. Ele declara: "Eu asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam." E aí a pergunta nasce, incômoda, silenciosa, rasgando a sua mente no meio da noite. Então, Jesus marcou um relógio e falhou. Esta não é uma dúvida pequena de teologia. Esta é a dúvida que os céticos usam para zombar da nossa fé. É a dúvida que faz o cristão fechar a Bíblia com um suspiro pesado. Porque se esta geração significa exatamente as pessoas que estavam ali, respirando aquele ar, e se todas essas coisas representam o fim absoluto e flamejante do universo, então por que o céu ainda não se rasgou? Por que o juízo final não desceu? Por que os séculos continuam marchando, implacáveis, enquanto a promessa parece esquecida na poeira da história? E quando você tenta aliviar essa tensão dizendo a si mesmo, deve ser apenas uma metáfora, uma linguagem simbólica, uma dor diferente golpeia a sua alma. Porque Jesus, a própria verdade, usaria uma expressão tão cirúrgica, tão direta? Porque ele fala como quem crava uma estaca inamovível no chão do tempo. Nós precisamos encarar isso de frente. Quando Deus não parece cumprir a promessa no nosso relógio, a nossa alma entra em pânico e tenta executar duas manobras perigosíssimas. Ou nós rebaixamos a palavra de Deus para que ela caiba na nossa ansiedade, dizendo que ele não quis dizer bem aquilo, ou nós endurecemos o nosso coração, criando uma casca de cinismo para não sentir a dor da decepção. Mas existe um mistério profundo aqui. Um mistério que eu prometo desvendar com você agora, camada por camada. Como mesmo Cristo que diz, no versículo 34, não passará esta geração, também tem a coragem de afirmar logo depois, em Mateus 24:36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe. Ele está confuso? Ele perde o controle do próprio discurso? Ou somos nós que amarramos as coisas que ele separa, e rasgamos as coisas que ele une? E o choque não para por aí. Antes de desenhar qualquer profecia sobre o fim dos tempos, Jesus lança uma sentença de morte sobre o edifício mais sagrado da terra. Ele olha para o Templo de Jerusalém, a âncora de Israel, o lugar onde o céu toca a terra, e sentencia, em Mateus 24:2, não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Preste atenção no peso disso. Se o templo de Deus cai, o que sobra para a fé de quem achava que o sagrado não podia ser tocado? Vem comigo. Nós não estamos aqui para caçar datas. Não estamos aqui para fabricar teorias da conspiração ou espalhar pânico barato. Nós vamos ver a palavra do Mestre trabalhando como uma âncora de ferro no meio do caos absoluto. Nós vamos viver isso agora. Na pele, no suor, no desespero e na coragem. O chão áspero do Monte das Oliveiras arranha a sola dos pés dos discípulos. O sol da tarde queima a nuca. A respiração deles falha, mas não é pelo cansaço da subida. É por inquietação pura. Jerusalém pulsa lá embaixo, viva, barulhenta, vibrante. E o templo domina a paisagem com uma arrogância santa. Pedras brancas colossais. Ouro refletindo a luz até cegar os olhos. A mente humana esbarra naquelas muralhas e decreta: isso não cai. Nem Roma derruba isso. Isso é eterno. Mas Jesus fala. E quando Jesus abre a boca, a realidade obedece, e ninguém consegue fingir que não ouviu. Retomando Mateus 24:2, ele confronta o orgulho deles. Vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes asseguro, não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. A frase atinge os discípulos como um golpe físico. Ela quebra os ossos da teologia deles. Você quase escuta o pensamento acelerado batendo dentro do crânio de Pedro. Derrubadas? O templo de Herodes? Onde Deus habita? Pedro engole em seco. A garganta raspa. Ele procura os olhos de João, buscando socorro, torcendo para que João sussurre. Ele está usando uma parábola. Pedro, calma. Mas João não reage. João apenas trava a mandíbula, o olhar fixo no mestre. Tiago crava as unhas na própria palma. O coração dele dispara como um tambor de guerra. Entenda o conflito. O templo não é um mero prédio comercial. O templo é o calendário de Israel. É a memória da nação.
É o documento de identidade de cada judeu vivo. É o único ponto fixo quando o Império Romano faz o mundo balançar. Se o templo cai, a identidade deles é pulverizada. E Jesus não retrocede. Ele não sorri para aliviar a tensão. Ele não lança uma hipótese. Ele descreve o futuro com a mesma naturalidade implacável com que descreve o vento batendo nas oliveiras. Eles se sentam no chão. A poeira sobe. O peso daquela sentença esmaga o silêncio. Eles não aguentam mais esperar, e a pergunta explode do lugar mais profundo do medo humano. Em Mateus 24:3, eles indagam: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Olhe bem para esta pergunta. Mergulhe nela. Você percebe a armadilha? Eles misturam tudo numa única respiração desesperada. Quando cai o templo, e quando acaba o mundo? Eles tecem os dois eventos num único nó inseparável. Na cabeça deles, a equação é simples. Se a casa de Deus cai, a história acaba. Não existe amanhã sem o templo. E a resposta de Jesus corta a ingenuidade deles ao meio. Ele começa a separar o que eles juntaram, sem deixar de conectá-los pelo propósito. Ele distribui sinais para manter a mente alerta, mas esconde o relógio cósmico para manter o coração dependente. Logo de início, no versículo 4, Jesus ataca a raiz do problema: cuidado que ninguém os engane. Ele não oferece um abraço consolador. A palavra cuidado ecoa como um alarme de incêndio. Ele conhece o desespero humano. Ele sabe que, quando as estruturas desmoronam e a fumaça cobre o céu, o homem aterrorizado abraça qualquer mentira que prometa proteção. O medo transforma a heresia em abrigo. E ele sobe o tom, em Mateus 24:6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Não tenham medo. Você consegue medir o absurdo dessa ordem? O corpo sente pânico antes da mente racionalizar. Quando o rumor de guerra chega, o estômago contrai. O suor gela a pele. A mão tateia no escuro buscando uma arma ou um escudo. O mundo entra em convulsão. Mas Jesus fuzila o pânico. Isso vai acontecer. Mas não é o ponto final. Ele avança, sem poupar ninguém da verdade crua. No versículo 8, ele consolida: tudo isso será o início das dores. Dores de parto. Não a agonia da morte, mas as contrações sangrentas que trazem um novo mundo à luz. Não é um relógio contando regressivamente para a explosão. É um organismo vivo em convulsão. Aqui repousa a primeira grande lição para o seu espírito angustiado. Jesus não está alimentando a sua curiosidade doentia pelo amanhã. Ele está forjando a sua resistência para o hoje. Ele está rasgando a sua fragilidade e construindo um músculo espiritual puro. Mesmo assim, a pergunta que nos trouxe até aqui ainda queima o peito. Mas em Mateus 24:34, e o prazo que ele deu? Não fuja. Segure a pressão comigo. Antes de dissecarmos essa linha, a Escritura precisa fazer você sangrar um pouco, para que você sinta o que eles sentiram. Porque quem não sente a urgência da profecia, entende a Bíblia como um livro de regras mortas, e não como a espada que ela é. Existe uma matemática na Bíblia, um padrão divino que se repete. Quando Deus anuncia o juízo final ou a glória eterna, ele quase sempre amarra a atenção do povo a um evento histórico imediato. Algo tátil. Algo que você pode tocar, cheirar e apontar com o dedo e dizer: ele disse, e aconteceu. Esse evento histórico de curto prazo torna-se o carimbo de fogo que garante que o juízo final e absoluto também virá. Para essa verdade entrar nas suas veias agora, nós vamos romper a linha do tempo. Vamos para outra geração. Outro conflito. Outro momento em que a palavra do Senhor soava como traição e loucura, mas a loucura virou a única rocha firme. Sinta a tensão do pátio. Um homem isolado está de pé diante de um mar de rostos desfigurados pela fúria. A garganta dele é pura poeira. A língua trava, seca. Os dedos tremem levemente, mas ele cerra os punhos. O peito sobe e desce, o coração espanca as costelas. Ele não enfrenta o exército da Babilônia. Ele enfrenta os seus irmãos. Ele enfrenta os sacerdotes da sua própria religião. O nome dele é Jeremias.
Nós estamos em Jeremias 26. Ele entra no pátio do templo sagrado, o mesmo templo que os judeus idolatram, e cospe palavras que rasgam a alma nacional. Ele não pisa ali para fazer cócegas no ego religioso de ninguém. Ele não busca aprovação. Ele destrói a ilusão. Em Jeremias 26, 4-6, a voz dele ecoa como trovão. Se o povo não der ouvidos à lei, o Senhor fará daquela casa sagrada uma ruína igual a Siló. Siló, a cidade antiga onde a presença de Deus habitou, e que foi deixada em escombros. A mensagem de Jeremias é uma facada no centro da religião. Vocês acham que as paredes bonitas deste templo obrigam Deus a ficar? Vocês pensam que Deus é mascote da religião de vocês? Deus não se tranca em caixas de pedra. A multidão entra em ebulição. O calor do ódio coletivo atinge o rosto de Jeremias. Passos pesados marcham na direção dele. Homens rasgam as próprias vestes. Alguém urra, com as veias do pescoço estufadas: você tem que morrer por isso. A acusação bate nele como uma pedrada física. Eles o agarram. Os profetas falsos e os sacerdotes o cercam. Jeremias sente o cheiro do suor azedo da turba. Ele vê o brilho assassino nos olhos de homens que já assinaram a sentença de morte dele na própria mente. Uma gota de suor escorre pela testa do profeta, arde no canto do olho, mas ele não pisca. E então, no meio do tumulto, desafiando a morte, em Jeremias 26:12, ele não pede desculpas. Ele ataca de volta. Foi o Senhor que me enviou para profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas estas palavras que vocês ouviram. Todas estas palavras. Ele não negocia 1 milímetro. Ele não suaviza o tom. Porque a palavra genuína não nasce da vontade de agradar, ela nasce da urgência de salvar. E a salvação, muitas vezes, exige que o ídolo seja esmagado. Observe o choque psicológico. Para aquela geração, a profecia de Jeremias parecia uma heresia inaceitável. O templo era intocável. O povo exigia conforto. Jeremias entregava a ruína. Agora traga esse choque de volta para o primeiro século. Volte para o Monte das Oliveiras com Jesus. O Filho de Deus faz exatamente o mesmo movimento cortante que Jeremias fez. Ele aponta para a glória do templo e diz que tudo vai virar entulho. O arrepio sobe pela espinha. Você percebe a gravidade de Mateus 24? Jesus não está montando um quebra-cabeça inútil para teólogos discutirem em seminários. Ele está disparando um alarme de misericórdia. O juízo vai cair. A cidade vai queimar. O templo vai ruir. E quem amar a pedra mais do que a palavra vai morrer esmagado pelas pedras. Os discípulos respiram curto. A pele deles está arrepiada sob o vento morno de Jerusalém. E Jesus continua, implacável, espremendo o coração deles entre dois pilares da verdade. Primeiro pilar: os monumentos que vocês adoram vão desabar, e vocês precisam estar despertos para sobreviver quando o caos estourar. Segundo pilar: o fim do universo não é um botão que vocês controlam com o intelecto. A soberania pertence ao Pai. A partir do versículo 15 de Mateus 24, a linguagem do mestre abandona a generalidade e torna-se dolorosamente específica. Ele afia a lâmina da urgência. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. E no versículo 16, ele emite a ordem que não aceita debate. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Fujam. Não façam reuniões para discutir escatologia. Não organizem protestos políticos. Não lutem por tijolos mortos. Fujam. Ele intensifica a pressão nos versículos 17 e 18. Quem estiver no terraço não perca um segundo descendo para salvar móveis. Quem estiver no campo lavrando a terra não volte para resgatar o manto que deixou para trás. A pressa salta das palavras de Jesus e agarra você pelo pescoço. O tipo de pressa que não perdoa saudosismo. A sobrevivência exige o abandono de tudo que te prende. Mas olhe para as entrelinhas. Sinta a compaixão brutal de Cristo. Em Mateus 24:20, ele instrui: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Orem. Este não é um ditador cósmico festejando a desgraça humana. Este é o bom pastor sentindo a dor das mulheres grávidas. Ele vê as estradas cobertas de lama congelada no inverno.
Ele enxerga a rigidez das leis do sábado fechando os portões da cidade e impedindo socorro. Ele chora por antecedência. Ele avisa para preservar a vida do seu rebanho no meio do banho de sangue romano que está por vir. E agora, o seu intelecto apita. A sua mente junta as peças. Espera aí, invasão militar? Fuga para os montes da Judéia? Inverno frio? Problemas de logística no sábado? Isso não soa como o derretimento cósmico do universo. Isso soa como uma guerra real, de carne e osso, no primeiro século. Exatamente. E essa constatação é perigosa para nossa geração viciada em entretenimento gospel, porque ela arranca das nossas mãos a diversão de transformar profecia em filme de ficção científica. Jesus estava falando de uma agonia histórica que aquela geração exata enfrentaria no ano 70 d.C., quando as legiões de Tito marchariam sobre Jerusalém, trucidariam a população e ateariam fogo no santuário, derretendo ouro e não deixando pedra sobre pedra. Mas Jesus não para no general Tito. A narrativa exige que você olhe mais para o alto. A tensão se torna insuportável. O discurso avança como uma tempestade. Ele descreve a tribulação sem precedentes. Ele expõe a estratégia dos falsos profetas. E, de repente, no versículo 29, a linguagem explode e transcende a geografia local. Ele convoca as forças do universo. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Você trava. O sol apaga. Estrelas caem. Como isso se encaixa na invasão de Jerusalém pelos romanos? Abra os olhos para a gramática do céu. Os profetas do Antigo Testamento sempre disparam essa artilharia cósmica quando Deus julga um império. O profeta Isaías usa as mesmas palavras sobre a queda da Babilônia. Ezequiel usa as mesmas imagens quando o Egito tomba. As estrelas caindo e o sol escurecendo representam um tecido do poder político e espiritual sendo rasgado por Deus. É a linguagem do Apocalipse que grita: isso não é um acaso da política romana. É o punho do Todo-Poderoso julgando a nação que rejeitou o Messias. E no clímax do terror e da glória, no versículo 30, o Mestre anuncia: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Nuvens. Na cultura das Escrituras, a nuvem não é vapor de água. A nuvem é a carruagem do julgamento divino. A nuvem carrega o rei que exige as chaves do mundo. Não é um Jesus frágil. É o leão de Judá que não pede licença para destruir a iniquidade. E agora? O momento crucial. O ponto de ruptura. O versículo 34 se levanta diante de nós. Jesus fixa o olhar e sela: eu asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. A frase paira sobre a montanha. Ela corta o ar. Esta geração. Todas essas coisas. E nós, sentados do outro lado de 2 milênios, sentimos a queimadura da dúvida. Vou te guiar por esse campo minado com precisão e profunda reverência à autoridade inerrante de Cristo. Primeiro movimento. Volte ao princípio. Em Mateus 24:3, a pergunta original amarrou 2 eventos, a queda do templo de pedra e a consumação do tempo. Segundo movimento. Jesus responde exatamente na mesma moeda dupla. Ele dedica uma vasta porção do discurso para descrever essas coisas que antecipam a destruição daquele templo específico, daquela Jerusalém orgulhosa, exigindo a fuga tática para a Judeia. Quando ele diz esta geração, ele está assinando um contrato de sangue. A geração que me crucifica verá com os próprios olhos o meu juízo sobre a religião vazia deles. E o texto te obriga, te coage a ver que Jesus separa os eventos, porque logo depois de garantir que a queda do templo aconteceria naquela geração, ele lança o versículo 36, mudando o alvo: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Respire fundo e encare a genialidade de Deus. Você vê a tensão santa? Jesus concede a lente para discernir o colapso da história, mas arranca das mãos deles o controle do relógio final. O mapa é deles, o cronômetro é do Pai. E ele garante a solidez de cada vírgula proferida no versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
Para que o poder dessa garantia quebre as suas defesas e cure a sua ansiedade, eu preciso afundar você em outra trincheira de desespero. Uma história cravada no Antigo Testamento onde a contagem regressiva de Deus parecia piada, e a promessa soava como delírio. As muralhas de Samaria estão sufocadas. Nós mergulhamos no livro de 2 Reis, capítulos 6 e 7. O cerco do exército sírio é total. Não entra um grão de trigo. Não sai um homem vivo. O ar dentro da cidade fede a doença e desolação. A fome não é uma estatística. A fome é um monstro que enlouquece mães. Pessoas ricas vasculham o lixo em busca de cabeça de jumento e esterco de pombo para mastigar. O gemido noturno corta a alma. O rei de Israel desmorona. Ele caminha sobre o muro da cidade, rasgando as vestes reais, exibindo roupas de pano de saco grudadas na carne esquelética. Ele está no limite da sanidade. E em 2 Reis 6,31, ele explode contra o homem de Deus. Ele jura arrancar a cabeça do profeta Eliseu antes do pôr do sol. A lógica corrupta humana é sempre a mesma. Quando nosso mundo é esmagado, a nossa primeira reação é tentar assassinar a voz de Deus. A culpa é de Eliseu. A culpa é de Deus. O carrasco dispara pelos corredores com a espada na mão. E onde está Eliseu? Ele está sentado em casa. Sentado. O mundo acaba, a lâmina desce, e o profeta repousa na segurança absurda da comunhão. No versículo 32, Eliseu diz friamente aos líderes: vocês estão vendo como esse assassino mandou cortar a minha cabeça? Fechem a porta. A madeira grossa bate com violência. A tranca de ferro desliza. A respiração do carrasco bufa do outro lado. O coração de quem está lá dentro martela as costelas. E então, no epicentro do pavor absoluto, em 2 Reis 7:1, Eliseu abre a boca e declara o impossível: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, uma medida de farinha fina será vendida por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo. Amanhã, por volta desta hora. Deus teve a audácia de prender a sua promessa dentro do relógio dos homens. Preste muita atenção no risco disso. Quando Deus dita um prazo, a incredulidade do coração humano levanta como uma serpente e começa a morder os minutos com cinismo tóxico. Um oficial do rei, o braço direito do poder, solta uma risada curta e doentia. Em 2 Reis 7:2, ele rebate a profecia: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, poderia acontecer isso. Você enxerga o desprezo nos olhos dele? Você percebe a arrogância defensiva? Ele não acredita. Ele se recusa a acreditar, porque a esperança machuca. Esperar um milagre cansa a alma. Ele prefere o conforto frio do ceticismo à tortura de confiar num Deus que age no último segundo. Melhor abraçar a fome do que ser enganado por um profeta. A resposta de Eliseu, no mesmo versículo, cai como uma guilhotina espiritual. Você verá isso com os próprios olhos, mas não comerá. Silêncio de chumbo na sala. A sentença foi decretada. A cena muda abruptamente para o lado de fora dos portões. 4 homens destroçados pela lepra estão largados no pó. A sociedade os cuspiu fora. A pele escama, ferida e morta. Eles não têm nada a perder porque já perderam tudo. Nos versículos 3 e 4, eles olham um para o outro e operam a matemática do desespero absoluto. Por que ficar aqui esperando a morte? Se entrarmos na cidade, morremos de fome. Se ficarmos aqui, morremos. Vamos ao acampamento dos arameus. Se nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Não há heroísmo aqui. Há apenas instinto e urgência. Eles se erguem. Cada passo é uma agonia nas articulações necrosadas. O silêncio da noite oculta o cheiro da morte que os acompanha. Eles rastejam em direção às tendas dos inimigos, os dentes trincados, esperando a lança atravessar seus peitos a qualquer instante. Eles chegam ao limite do acampamento. Não há guardas. Não há fogueiras. Não há som humano. Em 2 Reis 7:6, a caneta do Espírito revela o mistério. O Senhor tinha feito os arameus ouvirem o som de carros e cavalos e de um grande exército. O terror invadiu a mente do inimigo. O Todo-Poderoso destruiu um cerco sem que os judeus desembainhassem uma única faca. Os leprosos trêmulos invadem a primeira tenda. Eles encontram mesas afundando em pão. Vinhos finos.
ouro e prata jogados pelo chão. Mãos leprosas rasgam nacos de carne assada. Eles mastigam chorando. A saliva se mistura com a gordura. Eles engolem a vida de volta. A fome era tão profunda que a comida quase causa dor no estômago contraído. A consciência, pesada de culpa, atinge a mente deles. No versículo 9, eles declaram: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não estamos compartilhando. Eles arrastam os pés de volta para o portão. Eles gritam. A cidade acorda. O portão é aberto, e uma massa insana de esqueletos vivos avança como uma enchente sobre o acampamento vazio. A promessa se cristaliza. Farinha. Cevada. Preço de banana. Amanhã. Naquela hora exata. O relógio de Deus provou a sua perfeição. E o oficial cínico? O oficial que zombou do tempo de Deus? O versículo 17 descreve o seu fim. Ele é colocado como guarda do portão, e a multidão faminta passa por cima dele, esmagando-o até a morte. Ele abre os olhos sob as sandálias do povo, vê o milagre, mas não come. Deixa esta verdade arrancar o seu fôlego agora. Quando o Senhor amarra uma profecia a uma geração, ele jamais falha. O erro está no cínico que acha que Deus atrasou, ou no afoito que exige que Deus atropele as eras. Respire. Volte a pulsar com Mateus 24:34. Jesus não cometeu um delírio profético. Ele marcou o relógio para que, quando Roma incendiasse Jerusalém no ano 70, a fé da sua igreja não fosse consumida no fogo. Ele avisou: o templo cai, mas a minha igreja foge e vive. E quando eles viram as pedras sagradas tombando, eles lembraram: o Mestre nos guardou. O Mestre sabe o fim. Se ele foi absurdamente fiel para julgar Jerusalém na data exata, ele será implacavelmente fiel para voltar nas nuvens no dia decretado. Mas o Espírito Santo tem mais. Não fomos chamados para ser espectadores passivos da escatologia. Existem teólogos cristãos sérios que interpretam essa passagem de 3 ângulos diferentes, e eu ofereço a você essa mesa ampla, sem medo. A primeira lente foca no alvo imediato. A geração refere-se exatamente aos ouvintes do primeiro século, e as coisas limitam-se à tribulação local e destruição do templo. É uma leitura sólida que protege a honestidade do texto e esvazia a crítica ateia. A segunda lente defende que a palavra original geração pode significar a linhagem do povo judeu, indicando que eles sobreviveriam até o fim final. A terceira lente, e talvez a mais rica, é o cumprimento duplo da profecia. O evento em Jerusalém é a miniatura, o fim do mundo é o quadro inteiro. Uma garantia tátil apontando para uma esperança celestial. Mas independente da sua preferência interpretativa, os pilares fundamentais são de rocha inquebrável. Jesus aniquilou a obsessão humana pelo cronômetro e instituiu a disciplina da perseverança. A partir do versículo 42, ele não ensina teologia abstrata, ele dá uma ordem militar ao seu coração. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiem. Essa palavra não serve para gerar paranoia, mas postura. É a diferença entre um guarda tremendo de pânico e um soldado alerta, armado e concentrado. Essa vigilância estilhaça os 2 maiores pecados da nossa época. Ela estilhaça a ansiedade frenética que corre atrás de cada fofoca sobre o anticristo. E ela destrói o cinismo gelado que diz: ele já demorou 2000 anos, então eu vou viver como eu quiser. A verdadeira vigilância bíblica não é o filho apavorado com o cinto do pai, mas a noiva ardendo de expectativa pelo passo do noivo. Nós não vigiamos porque temos medo de ser jogados no inferno. Nós vigiamos porque o amor de Cristo nos tirou de lá. E agora, ouça-me com a alma inteiramente exposta. O que isso tem a ver com seu desespero agora, nesta sala, diante dessa tela? Deus derruba templos todos os dias. Ele destrói, com zelo paterno, os monumentos de segurança que nós idolatramos. O emprego inabalável. O casamento que parecia perfeito para o Instagram. A conta bancária blindada. A reputação imaculada na sua igreja local. O ministério que definia quem você era. Quando essas pedras racham e desabam, a poeira sufoca os seus pulmões. Você grita, exigindo que Deus se explique: Senhor, o meu templo caiu. Você falhou. Mas a voz do Monte das Oliveiras responde através das eras: eu não falhei.
Eu destruí o ídolo para salvar o discípulo. Pare de construir sua vida em cima da pedra que vai cair. A única coisa que resiste ao fogo é a minha voz. E você que me escuta, navegando nesta plataforma. Nunca deixe que religiosos de coração duro te digam que a internet é um inferno em pixels, ou que o seu estudo aqui é irrelevante. Nós servimos a um Deus que domina sobre as nuvens e domina sobre o código-fonte. Esta tela que você segura não é um espelho de futilidade, ela é um templo portátil da palavra pura. Quando eu prego aqui, e o Espírito arde aí, não há distância cibernética capaz de esfriar a glória de Deus. Os comentários aqui embaixo não são linhas de código, são a voz da congregação. Quando você interage, quando você chora através das letras, você edifica um irmão do outro lado do oceano. Esta é a igreja em marcha, vigilante, indestrutível, iluminando os becos sombrios do mundo digital. A nossa comunhão online é sagrada, porque o Cristo que habita em mim é o mesmo Cristo que repousa sobre você agora. O veredito espiritual desce sobre você agora como uma bigorna de luz. Deus não consulta relógios humanos, ele domina o tempo, cumpre com ferocidade o que promete, e a sua graça brutal inclui derrubar o que você acha que precisa para que você descubra que só precisa dele. Jesus não erra prazos. A palavra não vacila. As estrelas podem despencar. As metrópoles podem virar cinzas. Mas o versículo 35 garante: as palavras de Cristo são eternas. Talvez você esteja quebrado, tentando enquadrar Deus num plano cartesiano para não ter que se curvar à sua vontade. Ou talvez você esteja cinicamente cansado de esperar, arrastando uma fé zumbi. Ele não te chama para entender o calendário do juízo. Ele te chama para repousar na integridade do juiz. Se o seu coração bate diferente agora, se o terror foi substituído pela adoração, transforme esta sua tela em um altar. Incline-se diante do Cristo vivo e ore comigo. Não por obrigação, mas por fome existencial. Senhor Jesus, soberano sobre o tempo e o espaço, eu confesso meu cinismo e a minha covardia. Eu gosto de dominar o amanhã. Eu confesso que me desespero quando os meus palácios desabam, e a primeira coisa que faço é questionar a tua fidelidade. Perdoa a minha audácia. Hoje, eu me lanço com violência sobre as verdades implacáveis de Mateus 24:35. As tuas palavras não passam. Ensina as minhas mãos a não se apegarem às pedras deste mundo. Arranca a paranoia da minha mente e instala a vigilância de um guerreiro de Cristo. Quando a crise econômica doer, quando a perseguição rugir, quando as coisas que eu julgo seguras desmoronarem, crava na minha alma que o meu chão és tu. Eu te peço e te adoro. Em nome do Rei dos Reis, Jesus. Amém. Se essa lâmina rasgou a sua dúvida e te deu solo firme, desça agora, use o seu teclado como adoração e declare nos comentários: as tuas palavras não passarão. Não saia em silêncio. Assuma essa postura. E envie este vídeo para aquele amigo, aquele irmão de fé, ou até aquele cético que acha que derrubou a autoridade da Bíblia com um versículo mal lido. Aqui, no Palavra Pura, nós não tememos as contradições aparentes, nós entramos nela até encontrar a rocha viva. Fique firme. Até a próxima.